Bom dia, meus prezados irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Mais um dia de atividade nesta casa. Nós sejamos abençoados, em nome de Jesus, dando a paz, a alegria, a tranquilidade, tudo de bom para todos nós. Obrigada, Mestre, obrigada, Jesus, por esta oportunidade de nós estarmos mais um dia aqui. Em nome de Jesus, que assim seja. Vamos fazer a leitura do livro Jesus no teu dia a dia. O título da mensagem é Coragem. A mensagem número 13. Não se deixe abater. Reaja à tristeza que tente invadir sua alma. Fuja do desânimo que tente montar guarida em seu coração. Já que Jesus lhe dá segurança, o medo não tem sentido. Já que Jesus lhe garante a paz, a incerteza é descartável. Já que Jesus nunca desistiu da humanidade, o desânimo é um equívoco. Já que Jesus é a luz que ilumina o seu destino, permanecer nas trevas é tolice. Coragem, meu irmão, a luta só está começando. Jamais diga, eu não vou conseguir, porque se disser, estará assinando sua confissão de covardia. A derrota faz parte da caminhada. O erro é compreensível. O tropeço, vez por outra, acontece. Derrotas, erros, tropeços, eis até um direito seu, mas a desistência da luta é inaceitável. Coragem vencerá. E se por ora ainda não consegue a vitória sobre si mesmo, terá o mérito de haver tentado. Coragem, muita coragem que nós precisamos ter neste momento, Pai. Nos abençoa, nos protege. Tu possas enviar teus mensageiros para estar aqui conosco, nos ajudando, nos orientando nesta luta da vida, Pai amado. Muito obrigada, Pai, por nós estarmos aqui. Obrigada por esta oportunidade maravilhosa que tu nos proporcionaste na manhã de hoje. Muito obrigada, Pai, que nós possamos ser atendida pelo nosso anjo da guarda, pelos guias espirituais, dando paz, sabedoria para o nosso irmão que vai proferir a palestra. Ele seja ajudado pela espiritualidade amiga. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Com a palavra do nosso mundo. Bom dia a todos. Bom dia a você, querido internauta aí que está nos acompanhando pelas plataformas digitais da AD, Associação de Divulgadores do Espiritismo no Pará. O tema proposto pela instituição foi Lei de Igualdade e suas consequências. A questão é, Lei de Igualdade e suas consequências, que consequências são essas? As consequências do seu entendimento. A partir do momento em que os benfeitores espirituais sinalizaram de que devemos entender cada vez mais Deus e compreender as suas leis, porque é o entendimento das leis de Deus que vai proporcionar o quê? A própria felicidade. Em termos de lei de igualdade, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pontua algumas coisas para que a gente tire a revolta do coração e aplique esse entendimento no nosso dia a dia. E ele faz a primeira pergunta dentro desse tema Lei de Igualdade. Todos nós somos iguais perante a Deus? E eis a resposta dos imortais:
Sim, todos somos iguais. Somos os coisinhas ricas do Papai do Céu. Não faz acepção de ninguém. Afinal de contas, somos suas obras. E aí ele começa a fazer outros questionamentos, aonde se pergunta se perante a nós, seres humanos, somos iguais ou podemos ser iguais. E aí é que gera uma certa revolta em alguns corações. Por quê? Porque existem pessoas que dizem assim mesmo: eu queria que fulano pensasse igual a mim, e a vida dele ou dela daria certo. E às vezes algumas pessoas criam e fazem posições para que o outro seja igual a ele ou a ela. E aí o que Kardec coloca? Kardec diz que não, frustra algumas pessoas. Como não? Se Deus nos olha da mesma forma, por que nós, enquanto seus filhos, nós não podemos ser iguais uns aos outros? E isso daí gera debates, gera perseguições, que nós vamos pontuar lá na frente. Os espíritos dizem que não se dá para ter igualdade entre os próprios filhos de Deus. Sabe por quê? Através de um conhecimento. Deus cria sempre. Deus cria sempre. Então, dentro da sua própria criação, existem espíritos mais velhos do que nós, que nasceram primeiro nesse oceano cósmico. E existem espíritos que agora que estão despertando para a própria imortalidade, a própria inteligência como espírito. Logo, como é que eu posso cobrar de crianças espirituais? Não dá, porque ninguém foi criado no mesmo dia. Ninguém foi criado no mesmo dia. Deus está criando sempre. E a partir desse entendimento, nós passamos a desenvolver um sentimento chamado respeito ao próximo. Porque quando nós começamos a cobrar por demais do nosso próximo, nós estamos indo de encontro à lei de amor. Porque a lei de amor nos permite analisar o próximo dentro da sua própria evolução. Logo, não comece a pensar e a ter entendimentos equivocados dentro desse assunto, lei de amor, que está contido no Livro dos Espíritos. Até porque existem pessoas que adoram fazer interpretações a seu bel prazer diante das próprias leis de Deus. Quem são essas pessoas? Geralmente são pessoas que têm interesses próprios, o tão famoso egoísmo. Quando Jesus disse, Paulo e diversos profetas no passado, de que sempre devemos tirar e extrair o espírito de cada coisa, pois a palavra, ela mata. Como nós começamos a compreender algumas leis de Deus? Quando ela segue um padrão de equilíbrio na nossa vida. Então, eu me entero diante de uma lei, e aí eu começo a estudar aquela lei, e faço a minha interpretação, alguma coisa não vai batendo diante do próprio equilíbrio em que nós vivemos, causando que frustração e exigências diante do nosso próximo. Inclusive, as pessoas dizendo, mas está escrito lá na Bíblia assim, assim, assado, está escrito no Livro dos Espíritos, tem que ser assim. Mas às vezes é a sua interpretação, não a verdade de cada assunto.
Então, dentro da lei de igualdade, Allan Kardec, logo no início, ele coloca que sim, aos olhos do Pai, todos nós somos iguais, mas perante ao nosso próximo, nós não somos iguais. E aí, fica muito mais fácil nós ajudarmos aquelas pessoas que tanto amamos e não cobrar. Porque o que acontece muitas das vezes, queridos amigos e queridos internautas, é que nós cobramos das pessoas uma perfeição e um conhecimento que elas ainda não detêm. Exigimos dela uma coisa que ela ainda não detém. Vale lembrar que nós ainda estamos num planeta escola. O planeta Terra é um planeta escola. E que nós também ainda estamos em uma área da nossa própria evolução. Nós ainda não detemos o conhecimento completo das coisas de Deus, mas também nós não estamos tão ignorantes sobre certos assuntos, até porque tem as palavras do próprio Cristo Jesus, e ele colocou lá, dá vem mais coisa, muitas coisas vocês não vão conseguir entender agora, mas ainda vem mais coisa. E aí veio o Espiritismo como ciência, resgatando algumas falas de Jesus e colocando o seu verdadeiro sentido. As pessoas se entristecem umas com as outras por infância espiritual, não é por falta de amor, olha só, é por infância espiritual. É muito louvável eu querer o bem-estar do meu próximo, da pessoa que está na condição de esposa, de esposo, de filho, de filha, de neto, de bisneto, mas eu tenho que começar a entender isso. Somos seres reencarnantes. Somos seres reencarnantes. E aí, a cada nova reencarnação, um ajuste, um acréscimo de conhecimento. Veja lá, é uma matemática de fácil equação. Quando você desejar, de uma forma até muito severa, que o outro seja igual a você, você está caindo em erro. Pela própria lei, Deus cria sempre. Mas e aí, Douglas, quer dizer então que eu tenho que desistir do meu próximo? Ele nunca vai ser igual a mim? Negativo. Com o seu grau de conhecimento, o seu grau de entendimento, você vai buscar mecanismos de ensinar aquela pessoa, mas sem agredi-las. Porque o negócio é que as pessoas, muitas delas, querem ensinar agredindo. E ensinar agredindo não adianta nada. Não adianta nada. Até porque, quando você começa a ensinar agredindo com palavras, você está dando sinal que também ainda não evoluiu, que precisa de ajuda. Então, a base do entendimento desta lei de igualdade está em entender como ela funciona no seu aspecto espiritual. Aos olhos de Deus somos iguais. Aos olhos da própria evolução, nós não somos iguais. No entanto, em uma determinada linha da evolução, passaremos a vibrar na mesma frequência que o outro, mas isso já na condição de espíritos perfeitos. É a perfeição que vai determinar lá na frente, quando eu e a Lúcia estivermos no seio de Deus, né, Lúcia? Aí todos nós, né, vibrando na mesma frequência, ela com o mesmo pensamento, com o mesmo entendimento, aí sim, nós dois, dentro da evolução da perfeição, somos iguais. Mas e os outros? Não, tem gente que ainda está caminhando. Esse pensamento fica destinado a mundos sublimados, a mundos divinos mesmo, aonde os espíritos ali que estão habitando,
eles estão habitando na mesma frequência de perfeição, na mesma frequência de ajuda, porque eles não ficam ociosos. Eles estão ali, mas muitos saem de lá para ajudar outros espíritos na sua conquista como alma ainda em processo de evolução. O que nós não podemos é conceber que o planeta Terra pode, ainda neste período, ser um planeta ditoso. Não dá, não dá, porque nós ainda estamos muito abaixo da linha da perfeição, mas já conquistamos alguns entendimentos. Nós já conquistamos. Você quer ajudar o seu próximo? Ou você quer que ele pelo menos entenda aquilo que você está falando ou fazendo? Respeite ele. Respeite a condição de evolução dele ou dela. Isso você estará colaborando. E outro detalhe, tem muita gente aí que cobra dos outros, mas não porque ama, é porque também está fugindo dos seus compromissos dentro da reencarnação. E aí vai o puxão de orelha para alguns espíritas que dizem que não produzem porque não tem ninguém para ajudar. Uai, mas você nasceu colado com o outro ou com a outra? Não nasceu. Faça a sua parte. Quando as pessoas começam a cobrar que não está produzindo por culpa do outro, não está respeitando essa dita lei de igualdade. Não está se colocando no patamar de espíritos também em processo de evolução. Se o outro não quer caminhar com você, paciência, mas caminhe pelas suas próprias mãos, duplicando o trabalho, triplicando o trabalho, mas evolua e deixa o próximo com a sua própria consciência. E isso, Allan Kardec nos dá um exemplo muito grande. Quando ele pergunta para o espírito de verdade, se ele falhar na sua missão, o espírito de verdade vem e diz: vem outro e toma o teu lugar. Então, se você está passando para terceiro obrigações que lhe competem, você está com o pensamento de forma equivocada no entendimento. Sabemos perfeitamente que grupos reencarnam com objetivos, mas eu sei também que dentro daquele grupo que se comprometeu com alguma coisa, uns não vão seguir, e isso é apreciado dentro da programação reencarnatória, as possíveis falhas. Você sabia que as possíveis falhas que pode uma reencarnação acontecer é apreciado pelos programadores espirituais? A lei de Deus, ela é belíssima quando se começa a compreender. Programação reencarnatória, o próprio nome diz, uma programação que pode ou não dar certo, que pode ou não ser executada. Mas aí tudo se perdeu? Não, porque fica a aprendizagem no momento de cada criatura. Nós somos seres ainda infantis, comparado à própria perfeição que é desenhada por Jesus através das suas ações. Se nós não buscarmos entender como funciona esse processo de evolução, nós caímos sim em perturbações, e em vez de nós sermos arauto da bondade, seremos arautos da perseguição diante do nosso próximo. Então, meu querido amigo e amiga, você internauta, tente entender, neste mundo ainda inferior, não pode e não dá para existir igualdade de riquezas, não dá para ter igualdade de sentimentos, porque Deus cria sempre. Eu preciso de pessoas que detêm um certo conhecimento das mais diversas áreas da ciência, assim como pessoas abaixo de mim esperam o melhor de mim
daquilo que eu já conquistei nos níveis do equilíbrio. E quando a gente começa a entender o nosso próximo, fica muito mais fácil de nós ajudarmos. Não só entender o próximo, buscar entender o grau de evolução em que se encontra, as limitações do outro. Porque se nós formos buscar sempre fugas nas palavras do Antigo e Novo Testamento e também nas obras básicas, se nós formos buscarmos fugas, a gente não está evoluindo e nem tampouco está promovendo a evolução do nosso próximo. Nós sempre buscamos conhecer as pessoas que estão ao nosso lado. Isso o Espiritismo nos proporciona, sabe? O próprio conhecimento da lei da reencarnação nos permite entender que aquele que está ao meu lado não está ali por acaso, que o outro também pode colaborar e muito com a minha própria evolução, mesmo sendo uma pessoa agressiva, mesmo sendo uma pessoa que pouco se mexe com a vida, mas ali eu estou aprendendo alguma coisa. E lógico, pessoas acima de mim. Então eu gosto de entender o ser humano estudando as obras básicas, estudando o Espiritismo. Adoro ser pesquisador e também ser um divulgador. E semana passada é uma coisa interessante, né? Pelo trabalho que nós realizamos na Sociedade Espírita Lírio do Vale, sempre nos chegam pedidos de assistência e tudo mais. E quando alguém se torna agressivo com o próximo, eu sigo as orientações dos benfeitores espirituais. Diga para as pessoas darem um desconto de que elas ainda não são perfeitas, que tenha-se a vigilância, tenha-se a cobrança, mas não tenha-se a crueldade. A crueldade de se tornar realmente a pior das criaturas. Então a palavra desconto, às vezes, ela é muito utilizada por nós, não só na minha vida diária, como também nas nossas palestras, nas entrevistas que as pessoas vêm ter conosco. Mas o que é uma aprendizagem? Um jovem senhor estava tendo noites de insônias e quando dormia se via perseguido de alguns espíritos desafetos. Outros não, porque nem sempre aqueles espíritos que nos perseguem são desafetos de reencarnações passadas, nem sempre. E aí vamos colocar o assunto. Eu já estava observando neste senhor comportamentos na sua vida diária e dentro da Sociedade Espírita Lírio do Vale, mas não falava nada, porque ele sabe o seu temperamento. Mas as perseguições espirituais começaram a ser tão intensas, que ele chegou e disse: Douglas, precisamos saber quem são os espíritos que não estão me deixando dormir, porque já fazem noites e noites que eu não estou dormindo. E como o Espiritismo é a ciência da investigação, nós nos propomos o quê? A investigar. Mas nós já tínhamos percebido que ele estava abrindo uma frequência através de alguns movimentos do seu comportamento. Conhecendo a peça, eu mandei o retorno dizendo: você sabe que muitas pessoas pedem a verdade, mas nem todas estão preparadas para a verdade. Não, pode me falar, que eu aguento. Aí você fala, a pessoa fica com raiva de você. Então, às vezes é mais fácil ficar calado e a pessoa despertar de uma forma muito suave. E aí eu escrevi para ele em resposta, né? Digo: olha, você está pedindo para nós investigarmos
a causa dessas perseguições. E você sabe que algumas verdades surgem que o ser humano não consegue aceitar. E ele escreve a si mesmo o retorno, pegando o nosso refrão. Mas aí tu vai ter que dar um desconto. Dá um desconto porque eu ainda não sou anjo. É a desculpa. É a tão famosa desculpa. Nesta hora, estava um amigo espiritual, que nós estávamos trabalhando, e tinha um amigo espiritual e disse assim, mas diga para ele que aí não está a condição de angelitude. Essa perseguição não está a condição de angelitude. Está sendo atuado o quê? Uma lei de Deus. E todos nós estamos inseridos numa lei de Deus. Se algo na nossa vida está acontecendo, eu tenho que me atentar qual a lei de Deus está sendo movimentado para que alguns atropelos da vida estejam acontecendo, ou se própria felicidade está acontecendo, eu tenho que saber também qual a lei que está sendo atuante neste momento. Até porque, quando nós estamos felizes, nós devemos saber o porquê dessa felicidade. Você sabia disso? Não é só ser feliz por ser feliz, não. Porque se nós não soubermos o que está acontecendo de fato, nós poderemos estar sendo vítimas de entidades perseguidoras, porque eles sabem fazer a fantasia desenhando cenários ilusórios. E aí que vem a tristeza depois. Então, eu tenho que saber se realmente a felicidade que eu estou passando, como ela foi gerada, o que eu estou fazendo de certo, detectada o movimento nobre, aí o que você faz? Alimenta. Então, toda a felicidade que você está vivendo, você sempre deve estar analisando realmente se é verdadeira, se o movimento é correto, porque de repente pode não ser a felicidade e você pode estar caindo numa armadilha. É a inteligência humana fazendo-se presente. Da mesma forma, as nossas perturbações espirituais. Nós temos que investigar o que é que está acontecendo. E aí, quando ele diz que ele pede o desconto porque ele ainda não é anjo, o benfeitor espiritual que estava conosco disse, não, mas diga para ele que nós não estamos exigindo angelitude e santidade dele, mas para que ele observe que ele está inserido dentro de uma lei. Qual é a lei? A lei da frequência. Ele estava dentro da lei da frequência, ação e reação, toma lá, dá cá. Então, pelas atitudes dele, certo? Que algumas se tornaram invigilantes, ele criou conexões com o quê? Com entidades perturbadoras. E o que tem que acontecer? Ele tem que fazer o trabalho de educação. E aí vem aquele ponto. Os benfeitores espirituais, em muitas situações, eles podem até retirar esses espíritos chamados de inimigos gratuitos. Mas se não for resolvido o problema da frequência, o problema continuará. E aí é que vem a questão do dizer a verdade. Nós não estamos dizendo a verdade para machucar, mas nós estamos colocando a verdade para que a pessoa observe que os espíritos eles se aproximam devido à frequência que a pessoa está vibrando, a maledicência, a tão famosa fofoca, ou então as exigências que eu estou exercendo para com o meu próximo. E isso não pode acontecer. Não pode. Então, essa questão de eu procurar conhecer o nível de evolução do meu próximo me permite ajudar aqueles que precisam.
É aí que está inserido o quê? A lei de igualdade. Todos nós fomos criados, temos as mesmas oportunidades e devemos entender a própria lei da reencarnação. Se hoje eu não sou tão favorecido pela riqueza, isso não me faz pobre, não me faz miserável, mas eu tenho que ver que Deus sempre coloca à minha volta o instrumento necessário da evolução nesta reencarnação, porque hoje eu posso vir desfavorecido de recursos financeiros, mas numa próxima, dependendo da tarefa que eu exerça, Ele me dá. Da mesma forma, os poucos recursos que eu tenho, dá perfeitamente para que eu possa trabalhar a minha inteligência, porque tudo depende do quê? Do movimento que eu faço diante da minha própria inteligência. E aí eu dei o retorno para o colega. Eu disse para ele: olha, o mundo espiritual não está exigindo santidade nem angelitude, mas quer que você entenda que você abriu uma frequência. Se você estudar o seu comportamento, você vai ver aonde houve a falha. E o mais interessante, que às vezes nem é preciso você falar a tão bendita verdade, a ação nefasta que está acontecendo. Ajude o seu próximo a usar o atributo da inteligência, que é uma das metodologias que eu utilizo muito. Eu utilizo muito essa metodologia. Eu dou a informação em linhas gerais e faço com que a pessoa medite em cima dos seus comportamentos. Aí eu não preciso falar quem é o espírito de fato que está perseguindo, porque a pessoa ela se toca e ela começa a fazer o movimento de mudança de vibração, e alguns espíritos partem. Precisou humilhar, precisou ali pisar, só porque nós temos a bendita mediunidade que ajuda o nosso próximo a evoluir. Outra metodologia muito usada por nós é a questão realmente de responder, mas responder sem humilhar, responder, novamente falando, fazendo com que a pessoa use o atributo da inteligência. E foi um método muito apreciado, ensinado por Isadora de Bois a nós, aonde eu tinha essa mania de passar uma informação e no dia seguinte já estava querendo o resultado, se estava tudo bem. E algumas pessoas ficavam inquietas com a nossa abordagem, e muitas delas ficavam até mesmo chateadas mesmo. A Isadora diz: olha, você tem que começar a entender a evolução de cada um, porque existem pessoas que têm uma dificuldade não pelo espírito que é, mas pelo corpo limitado. Existem pessoas que vêm realmente com a mente, com um raciocínio muito lento, mas por quê? Prejuízo no corpo de outra existência, ficou no perispírito e é retratado nesta existência. Então ela disse: passe a informação e deixe a pessoa à vontade na hora de processar. Pasme, meus amigos e amigas, tem pessoas que demoram meses para desenvolver assuntos simples que nós passamos. Mas e aí? Eu vou exigir? Não vou exigir, porque eu tenho que entender a linha da evolução. E eu tenho uma amiga que ela gosta de pedir opiniões, e quando as pessoas dão opiniões para ela, ela simplesmente não gosta e bloqueia as pessoas nas redes sociais, e todo mundo reclama dela. Mas fulana de tal pede ajuda, a gente vai falar e fica com raiva. Eu digo: é porque vocês ainda não entenderam que a colega tem limitações. O HD dela veio lento, e aí quando ela vem de encontro a mim, eu tenho cuidado de só responder com base no conhecimento. Eu não respondo dizendo de fato o que está acontecendo com ela, porque ela vai se sentir ofendida. E aí ela sempre me pergunta: o que tu acha? Eu digo: vamos pensar, vamos pensar. Então nós devemos auxiliar o nosso próximo dentro desse entendimento,
explicando para as pessoas que não se deve cobrar tanto do outro, a igualitariedade. Nós não vamos ser iguais neste planeta, vamos custar a habitar um planeta em que todos vibram a mesma frequência. Daí quando surgem personagens aí, no meio político, com as suas ideologias, de que todo mundo tem que ser igual, aí nós retomamos a situação. São pessoas que muitas das vezes não têm o interesse da igualitariedade, mas têm seus interesses egoísticos, achando que é o salvador da pátria. E aí quando ficam em situações privilegiadas, esquece-se do seu próximo. Eu tenho muito cuidado com esse tipo de pessoa. E chego numa revolta, chego impondo, chego mostrando leis, chego mostrando inclusive passagens bíblicas, chego muitas das vezes colocando conhecimentos científicos, conhecimentos religiosos, correntes espiritualistas e até mesmo conhecimentos espíritas. Mas quando a gente vai buscar realmente o fundo da verdade que está por trás da boca, encontramos o quê? Pessoas com seus interesses próprios. Estava conversando com um irmão e ele dizia: Douglas, fulano de tal me pediu ajuda para que ele pudesse desenvolver um trabalho e tudo mais. Eu disse: tome cuidado, porque as pessoas que de fato querem trabalhar e ajudar o seu próximo, elas começam a manusear a mão, elas começam a trabalhar. Quando o trabalhador está próximo, o serviço aparece e trabalho sem reclamação. Quando você vê pessoas querendo muito trabalhadores para si, verifique que tem interesses egoísticos. E aí eu dei o nosso próprio exemplo. Quando nós começamos nesse trabalho de rádio e TV, foi interessante, a oportunidade surgiu. O palhaço Chantilly, que tem no programa Quarta Dimensão, foi interessante como nós nos conhecemos. Eu estava fazendo uma palestra em determinado centro, eu vi aquele senhor lá no final da fila, só me observando, e sempre gostamos de levar palestras espíritas científicas. E ele me perguntou aonde era o Lírio do Vale. Deu o endereço, ele começou a frequentar lá. E ele disse assim: Douglas, tu não conheces ninguém que tenha acesso a patrocínio? Porque eu queria voltar ao meu programa de TV, o espaço que eu tinha. Eu disse: mas que programa é esse? Ele disse: não, eu sou um palhaço Chantilly, tu conheces? Eu não conheço. Ele disse: não, mas eu sou. Aí ele me explicou, eu disse: olha, Antônio, nós temos um projeto de levar o espiritismo às telinhas da TV aberta. E naquele exato momento, o que foi que aconteceu? Unimos os propósitos, unimos o conhecimento. E assim foram surgindo outros personagens, sem eu convidar. Dos 100% de pessoas que trabalham conosco na AD, nesses programas de rádio, TV, na divulgação do espiritismo, 80% veio pelo efeito da lei das afinidades. Só 20% eu chamei porque eu vi talento. Então todos eles basicamente vieram pela frequência dos propósitos. Então é isso que você tem que entender, meu querido amigo e amiga. A lei de igualdade está em tudo. Igualdade de frequências, igualdade de sentimentos. Agora no cosmos não existe, porque Deus está criando sempre. Mas ao nosso lado, pessoas que estão conosco é porque têm o mesmo grau de afinidade, evoluções diferentes, mas afinidades iguais, mesmas necessidades e por aí vai. Quando começamos a entender isso, fica muito mais fácil, não só eu entender o que o outro está passando para mim, assim como o outro entender o que eu estou passando para ele. Então não seja rebelde, não cobre tanto,
mas comece a fazer, comece a exercer a sua função dentro de uma reencarnação, que aliás é um dos grandes exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele vivenciava a sua palavra, coisas que algumas pessoas ainda não entenderam. Quer mudar uma pessoa? Quer agregar pessoas? Viva aquilo que você está dizendo. Veja bem, viva aquilo que você está dizendo. Porque se você fala uma coisa e vive outra, aí não é o outro que está equivocado, é você que está equivocado. Somos espíritos em processos de evolução. Que possamos entender isso. Ainda somos crianças espirituais. Precisamos conhecer o nosso grau de evolução para poder entender ainda mais as pessoas que estão à nossa volta. Dá para a gente fazer muita coisa em benefício do próximo, assim como nós temos oportunidades de aprender e muito com os outros. Se nós nos colocarmos na posição de espíritos em processo de evolução, esta reencarnação não se perderá. E sempre falamos, entenda, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Que possamos entender Deus, compreender ainda mais as suas leis, e nós vamos verificar que estamos cercados mesmo de oportunidade para sermos felizes. Estamos cercados. Se você tem o hábito de se sentir muito perseguido ou perseguida, verifique e estude a sua frequência e mude de comportamento, porque estar ao lado dos bons espíritos e de boas pessoas é maravilhoso demais. Questão do Livro dos Espíritos. Como é que eu faço para afastar os maus espíritos, atraindo os bons? E como a gente atrai os bons? Entendendo Deus, compreendendo a sua lei, e nós dentro desse contexto. Desejo a todos muita paz, nada de cobrar muito o seu próximo. Aliás, nem tem que cobrar muito, nem tem que cobrar, mas entenda a evolução de cada um. Muita paz a todos. Lúcia, as câmeras estão com você agora. Meus prezados irmãos, só me resta agradecer essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos aqui, estudando, compreendendo os ensinamentos de Jesus, de Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada, Pai. Obrigada ao nosso irmão Douglas, que proferiu essa belíssima palestra, que nós possamos compreender todos esses ensinamentos de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Maria. Obrigada por tudo que nos foi proporcionado na manhã de hoje. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, e assim seja.